Bom, segunda aula, né? Quais são os impostos, as alterações e quando isso vai acontecer? Eu separei aqui um slide, né? Antes da gente começar a entrar no tema da reforma tributária, só para você ter uma ideia aqui, em linhas gerais, como são divididos os impostos no Brasil. Alguns nomes aqui, PIS e COFINS, CSLL, INSS, ICMS, SS, já ouviu falar, né? Alguns são de competência da União, né? Que é o DARF que a gente paga, outros do Estado e outros do município, né? IPTU, IPVA, ITBI. Então, assim, essa aqui é uma forma simples de mostrar a divisão dos impostos entre os entes federativos, tá? E, e como são divididos esses impostos, assim, quais são as três categorias, três classificações de impostos que existem no Brasil? Existem os impostos sobre o consumo, né, que incide sobre produtos e serviços. Existem os impostos sobre a renda, né, sobre renda oferida, lucros, rendimentos tributáveis, imposto de renda à pessoa física sobre salário, né, e isso entra como renda. IR sobre aluguéis é uma renda. Conceito de renda, as contribuições aqui, a contribuição social sobre o lucro líquido, no caso, imposto de renda à pessoa jurídica, para que é lucro real, lucro presumido, tá? Folha de pagamento aí, o regime CLT, né? Então, o INSS e demais recolhimentos, né? Então, assim, e aonde que a reforma vai mexer pontualmente, né? Ela vai mexer no consumo, tá? Então, ela vai mexer principalmente em consumo. E quais são esses impostos aí, tá? Eu já, na aula anterior, eu já comentamos alguma coisa sobre eles, tá? Mas a reforma tributária, qual é o objetivo principal dela? É alterar alguns impostos, né? Vai sair aqui o PIS e COFINS, IPI, o ICMS e o ISS, tá? Que vão dar lugar aí, os impostos que vão entrar serão a CBS, que vai ser um imposto federal, né? Que substitui o PIS e o COFINS e o IPI, tá? Nós temos também o IBS, que é um imposto estadual, que vai substituir o ICMS e o ISS. E vai ter aí o IS, que é o imposto seletivo sobre bens e serviços nocivos, tá? De uma forma geral, o principal objetivo da reforma tributária é buscar a simplificação, a transparência e melhorar esse manicômio tributário que a gente tem hoje. Tá? Só para fazer um comparativo, tá? De uma forma bem simples, para você entender um pouco do que a gente está falando, eu preparei um quadro bem interessante aqui, para que você que é leigo no assunto, para ter uma ideia, né? Por que é importante essa simplificação, né? É lógico, você já tem uma ideia de quanto é confuso, que a gente não consegue saber quanto que a gente paga efetivamente de impostos na compra de produtos e serviços. Então, assim, hoje, tá? O PIS e COFINS, o IPI, o INSS, o ICMS, ele está envolvido aí numa gama de leis, de legislações por todo o Brasil, 27, são 27 leis estaduais que regem o ICMS. São mais de 5 mil leis que regem o ISS. Né? Tem o IPI, que é federal, PIS e COFINS e IPI, que são federais, que também tem uma lei, que tem normativos, que tem decretos, tem alterações. Então, assim, tudo isso vai ser simplificado a partir de 2026 numa única lei, em leis complementares. Basicamente, se esperam estão falando em torno de 70 leis complementares, algo próximo disso, mas que vai substituir mais de 7 mil ordenamentos jurídicos que tem hoje, entre leis, decretos, convênios, para você ter ideia como que é confuso hoje o nosso sistema tributário. Então, assim, para você ter uma ideia, o que muda, Ricardo? Por exemplo, né, esses impostos hoje, o local da tributação, cada um tributa de um jeito, cada um tem um local, tá? Uns na origem, no local de presta serviço,
o PIS e COFINS é nacional. O IBS ele vai fixar e vai tornar isso unicamente no destino. Então, IBS, CBS e IS tem como local de tributação o destino. O regime de tributação, alguns é cumulativo, outros são não cumulativos, então isso vai padronizar também. Todos os impostos serão cumulativos. A incidência, uns é sobre bens, produtos industrializados, outros sobre serviços, ICMS sobre circulação de mercadorias, isso tudo vai ser padronizado. A lei criou, lá no artigo 3º, uma base única de incidência, tá? Bens e serviços onerosos, materiais e imateriais. Então assim, muda tudo isso, padroniza. Isso é bom. Para você ter ideia como que a reforma tributária ela busca a simplificação e nesse sentido ela é muito boa. Cálculo por dentro, cálculo por fora. Então assim, mais para frente eu vou dar um exemplo do que é cálculo por dentro e o quanto isso é ruim para nós, tá? Em termos de tributação. E qual é a principal vantagem de fazer o cálculo por fora? As alíquotas, não precisa nem falar, né? ICMS, cada estado tem a sua alíquota, a sua tributação, ISS também, PIS e COFINS. Então a alíquota ela vai ser única, vai ser padronizada por estado e município. Tá? A ideia é que ela tenha uma variação entre 17% para IBS e 8,8%, 8,80% para a CBS. Tá bom? Aproveitamento de créditos. O crédito, né, o crédito hoje vai ter uma mudança significativa, tá? Porque o crédito só vai ser concedido, tá? O que é o crédito? O imposto que é pago por uma etapa na cadeia do processo de produção, o imposto que é pago numa etapa ele vai ser aproveitado na outra. Hoje o crédito ele é constituído através de apurações e de declarações feitas pelo contador. O crédito passa a ser aceito agora com a nova lei somente se ele foi efetivamente quitado ou pago. Tá? E eu vou explicar mais para frente o que isso muda para nós empresários, tá bom? Então, como eu falei, a legislação, né? As leis que mudam, a quantidade de leis simplifica. Nós vamos ter poucas leis agora definidas em leis complementares, poucas alterações, né? Então, isso é bom do ponto de vista de simplificar, de melhorar, de tornar mais transparente o ambiente tributário, né? E aí a gente tem questões sobre as apurações, né? Hoje quem apura é o contribuinte, é o contador que faz a apuração e declara para o fisco. Essa apuração passa a ser assistida, ou seja, o contador vai entrar numa tela web e vai fazer essa apuração e declarar o imposto. As obrigações acessórias deixam de ser esse manicômio que tem hoje e passa a ser apenas a nota fiscal, tá? A princípio essa é a definição. E o recolhimento que é feito via DARF, vão ter diversas formas de extinção tributária, uma delas vai ser o split payment, que é a grande novidade aí, que é o pagamento eletrônico sem passar pela mão do contribuinte e sem o contador necessariamente fazer uma guia, né? Então, assim, simplifica muito, né? Você vê como é hoje, essa loucura. Como vai ficar, olha, bem mais simples. Bem mais fácil pelo menos, bem mais fácil da gente entender, pelo menos entender o que a gente está pagando hoje de tributo, né? E assim, e quando que isso vai acontecer, de fato, né? Quando que acontece a reforma tributária, tá? Então, assim, eu preparei um quadro bem simples aqui para você entender em linhas gerais, tá? Impostos aqui, esse quadro, vou só explicar, impostos que estão sendo substituídos aqui em azul, tá bom? Seguindo aqui o cursor, e os impostos que estão entrando em azul escuro. Azul claro os que estão saindo e azul escuro os que estão entrando, tá? PIS, COFINS, CMS, ISS, IPI estão saindo. CBS, IBS e IS vão entrar. Até quando? Efetivamente, em 2033, esses impostos de azul claro saem e azul escuro ficam, definitivamente, tá? 2026, a princípio ainda não muda nada na sua vida, tá bom? Em termos de pagamento, né, de recolhimento. Você ainda não vai pagar, tá? Mas já começa a ter a implantação da reforma tributária.
eu vou explicar mais detalhadamente qual que é a nossa situação atual, tá bom? Mas em 2026, sem alteração para os impostos, tem 0,90 de IBS e de CBS e 0,1% de IBS, tá? Mas só o destaque, não tem o recolhimento, tá? A partir de 27 e 28, o PIS e COFINS é extinto definitivamente, tá? Entra a CBS, há uma alíquota estimada de 8,80 para 27 e 28, tá? ICMS e ISS continua sem alteração, tá? O IBS continua sendo pago, a alíquota de 0,1%, tá? Para o estado e para o município, tá bom? Então, continua sem alteração aí em 27 e 28, ICMS e o ISS, tá bom? E a partir de 29 até 2033 começa a ter a transição. Sai o ICMS e o ISS e começa a entrar gradativamente aí o IBS. Até 2033, onde efetivamente tem a mudança tributária na reforma do consumo, tá bom? O IPI, ele continua aí reduzido a alíquota zero e mantido para produtos na Zona Franca de Manaus, ou seja, basicamente, de forma bem simples, tá? O IPI, todos os produtos, o IPI vai ser a alíquota zero geral, tá? Mas exceto para os produtos que são vendidos pela Zona Franca de Manaus. O que for vendido lá pela Zona Franca de Manaus, vai ter alíquota de IPI nos demais estados. E tem o IS, que vai entrar nesse período, e aí mais para frente vai ser tratado numa lei ordinária e vai ter mais explicações. Então, em linhas gerais é isso, tá? Entre 2026 a 2033 é a transição desses impostos, tá? 2026 não altera nada. Eu vou falar da situação atual e vou explicar 2026 para vocês mais para frente, tá bom? Eu acho que aqui eu procurei de uma forma bem simples procurar explicar para vocês o que está acontecendo. É isso que vai acontecer em regra geral na reforma tributária, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta lá no WhatsApp diretamente para mim, que eu posso preparar uma aula complementar, caso vocês tenham achado que essa aula ainda foi muito simplória, entendeu? Se caso queiram que eu aprofunde mais em algum tema específico, pode pedir lá que eu faço isso para vocês, tá bom? Muito obrigado e vamos para a próxima aula, tá? No próximo tema, tá? O que a gente vai tratar aí? Nós vamos falar da situação atual, tá bom? O que é? Nós estamos aqui em 2025, tá? Mais precisamente dia 11 de novembro de 2025. E vamos falar o que nós temos hoje, tá? E o que está preparado aí para 2026 e o que nos aguarda, tá bom? Muito obrigado.